Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre os relógios de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha Christie aqui do canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica desde 2016, um livro por mês. E se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Os Relógios foi publicado originalmente em 1963, acho que já podemos considerar dos últimos livros de Agatha Christie, apesar do nosso projeto seguir até 2023, temos uma extensa obra da autora que começou em 1920, então já estamos aqui 40 anos depois, né? Mais de 40 anos depois. E aqui nós temos uma história, de certa forma, em alguns aspectos típica de Agatha e em outros aspectos completamente diferentes dos livros da autora. Esse, inclusive, é um livro que eu não recomendo exatamente para quem está começando a ler Agatha Christie, porque através dele você não vai exatamente ter uma ideia dos livros dela. Eu recomendo para quem já conhece. E eu já tinha lido, gente, mas eu percebi que minha memória foi apagada nesse quesito, porque eu não lembrava nada desse livro. Eu lembrava, pra ser sincero, eu lembrava da rua, que era uma rua de casas e que aconteciam coisas nessa rua, mas absolutamente nada a parte disso. E aqui nós temos um caso de Hercule Poirot, mas não um caso típico de Hercule Poirot, e eu logo vou explicar. O protagonista desse livro, na verdade, seria o Colin Lamb, que é um agente espião britânico para a coroa britânica, também biólogo marinho, né? Ele usa essa sua formação como biólogo, como uma espécie de disfarce, porque na verdade ele é um espião, e no começo desse livro ele se depara quase sem querer com esse caso dos relógios, porque ele está passeando ali por uma rua, à procura de uma pista, ele tem uma pista na mão, passando na frente de uma casa, uma mulher sai correndo, muito abalada, e ele acaba acalmando a mulher, né, perguntando o que está acontecendo, e ela fala que tem um corpo ali na casa, né, que tem um homem morto. Quando ele entra nessa casa, tem esse homem morto. Nesta casa vive uma mulher cega, e ela tá ali como que nada, né, também chegou ali do nada, não sabe quem é esse homem. E a premissa desse caso é muito louca, assim, mas bem, eu acho, típica de Agatha. Ela é uma premissa interessante. Esta mulher que saiu correndo na casa é uma estenógrafa. Ela foi chamada, supostamente, pela dona da casa, uma mulher que é cega e que vive ali naquela casa sozinha, para chegar lá, abrir a porta e ficar esperando a mulher chegar e fazer o seu trabalho. Só que a dona da casa cega nunca chamou essa mulher, fala que não fez esse pedido. E a mulher chegou ali e tem um homem no chão, morto, que ninguém conhece, nem a dona da casa, nem a estenógrafa. E nessa cena do crime tem vários relógios que também não pertencem à casa, e alguns dos relógios estão com a hora diferente, assim, é 4h13, 4h15, não lembro mais, e os únicos dois relógios da casa estão no horário normal. Então, assim, é uma loucura, assim, é um negócio muito mirabolante. Quem é este homem morto? A senhorinha cega ali fala que não tá entendendo nada, ela não chamou ninguém, ali a casa dela, ela tinha ido fazer umas compras. Quando voltou, tava ali a estenógrafa, que não havia sido solicitada, mas pela empresa ela foi solicitada como se a dona da casa a tivesse chamado. Um homem morto no chão, assassinado, e ninguém sabe quem é esse homem e por que aqueles relógios estão ali. Então eu acho que a premissa, assim, cheia de coisa, meio cheia de enigmas, é bem típica de Agatha. Mas ao passar do livro ele vai se distanciando um pouco, né? A começar também pelo fato do Colin Lamb, o protagonista, ser um agente espião, então a gente sabe que vai ter algo nesse sentido. Mas eu até me surpreendi porque não tem tanto nesse sentido. Ele é mais um caso de assassinato, ele é mais um caso dessa investigação, e que é uma investigação que corre até da forma comum, né? É uma investigação que fica ali meio que naquela região familiar, aquela região de casas. A polícia oficial foca ali e faz as entrevistas com os vizinhos. Essa parte da entrevista com o vizinho eu gostei muito. Tem todo aquele clima, né, de que algum vizinho sabe de algo, os vizinhos podem ter a ver com isso, porque todas as casas são muito juntas, os quintais pelo lado de trás também são muito juntos, então você acha que talvez algum vizinho tenha a ver com isso, então tem esse clima de suspense no ar. Aí vamos lá para o Colin Lamb. Quem é o Colin Lamb? Ele é não apenas um agente da coroa, mas ele também tem muitas conexões com a polícia e com Hercule Poirot. O Colin Lamb é dito aqui como filho de um grande amigo de Poirot. Então o Hercule Poirot o conhece desde criança praticamente, é uma pessoa muito querida para ele. E aqui este grande amigo seria o Superintendente Battle, o detetive que nós já conhecemos, nós já acompanhamos alguns casos do Battle. Eu acho que o último caso dele, que foi o caso que, né, terminou, né, que ele se aposentou,
foi o Hora Zero, que é um livro que eu adoro, né? Eu gosto muito do Superintendente Barrow, ele é um dos principais policiais, detetives da força policial de Agatha Christie. Então, de certa forma, por ele estar ali naquela hora, passando naquela hora, o Colin acaba se envolvendo com essa questão. Só que a gente sabe também que há alguma pista relacionada ao trabalho dele naquela região, já que ele estava ali por um motivo. Mas ele não consegue identificar que pista é essa, né? O que ele tinha, o palpite que ele tinha foi por água abaixo, digamos. Então ele acaba se envolvendo nessa investigação. E por saber que Hercule Poirot, um grande amigo do seu pai, já aposentado, está ali sozinho, solitário, e que adora esse tipo de caso, ele vai até Poirot contar o que aconteceu, né? Contar todos esses eventos misteriosos. Então, assim, a entrada de Poirot aqui, pra mim, soa até natural. Por, né, ser uma pessoa ali envolvida que conhece Poirot de longa data e que se deparou com um mistério. Então ele vai até meio como uma espécie de desafio para Poirot, e também, claro, de ajuda, né? Porque ele sabe que Poirot tá ali sozinho, como uma forma de carinho, apresentar um desafio para exercitar suas habilidades mentais. O desafio entra na questão de que Poirot sempre fala que é possível desvendar um caso sem sair do lugar, né? Então esse é um livro bem diferente de Agatha Christie nesse sentido também, porque aquele Poirot não se envolve com o caso oficialmente. Ele não conhece nenhuma das pessoas envolvidas, ele não vai até o local do crime, ele sabe de absolutamente tudo através do Colin. Só que o Colin são os olhos, os ouvidos, então ele conta exatamente tudo da forma que é para contar. Ele é tido como uma pessoa muito perspicaz também, né? Então ele faz algumas perguntas. Apesar de, quando ele conta tudo, que é tudo que o leitor também sabe, Poirot imediatamente já disse que ali naquele relato tem algumas coisas muito importantes que já direcionam o caso para um lado. E aí você, como leitor, fica pensando, que coisas são essas? Que pista é essa que o Poirot tá vendo ali no relato do Colin, tão importante, através das entrevistas, né? Porque como ele fala que é muito importante conversar com os vizinhos e conversar de novo com os vizinhos, as pessoas muitas vezes vão ficar com a guarda levantada, vão ficar ali já preparadas para a polícia, esconder algumas coisas. Só que quando você conversa livremente, elas acabam contando a verdade em outros quesitos que elas não acham exatamente tão importantes e ligados ao caso. E é justamente quando elas estão lá falando, que Poirot fala que você percebe algo ali, justamente aquela pista que você precisava e que a pessoa sequer percebe que te deu. Então é um desafio nesse quesito, né? Porque você fica tentando fazer isso também. E, gente, tem uma parte aqui muito boa nesse livro. Eu já vou para as partes que eu não acho tão boas assim, tá? Porque eu falei pra vocês que quando eu li esse livro originalmente não foi dos meus preferidos. Eu posso dizer que eu gostei mais na segunda vez e também vou dar os motivos, mas eu também sei porque eu também não gostei tanto assim. Mas antes disso eu quero dizer que uma das partes realmente muito boas nesse livro é quando o Poirot tá analisando romances policiais. Aqui, como eu falei, ele está em casa meio solitário e ele tem um grande número de romances policiais ali ao redor dele. E ele passa algumas páginas desse livro conversando com Colin sobre romances policiais, sobre clichês de romances policiais, sobre estilos dos próprios autores de romances policiais que muitas vezes se repetem, claro, e Agatha vai dar várias pontadas aí irônicas a respeito do seu próprio trabalho, né? Uma autocrítica que ela sempre faz, por exemplo, através da Ariadne Oliver, que é uma espécie de alter ego da Agatha e que é mencionada aqui também, claro, é uma amiga de Poirot, que também é escritora policial. Então você consegue pegar nessa conversa, inclusive, várias dicas de livros. Eu peguei um que Poirot falou que é maravilhoso, que ele adorou, e que é um livro policial de Gaston Leroux, que é o autor de O Fantasma da Ópera. Então as coisas que ele falou sobre esse livro me deixaram muito curiosa e eu já fui atrás do livro. E aqui é a parte da autocrítica. Uma coisa que a Agatha fala aqui através da voz de Poirot sobre a Ariadne Oliver. Conversando com o Colin, ele diz: ela é uma amiga minha, e sua também, creio. Eu não aprovo totalmente seus livros, sabe? Os incidentes neles são muito improváveis. Ela abusa do longo braço da coincidência. E sendo jovem na época, ela cometeu o erro de criar um detetive finlandês e fica claro que ela não sabe nada sobre finlandeses ou sobre a Finlândia, além talvez das obras de Sibelius. Mas ainda assim ela tem uma mente original, faz deduções astutas ocasionalmente e nos últimos anos vem aprendendo bastante sobre muitas coisas, procedimento policial, por exemplo. E ela também já anda mais confiável na questão de armas de fogo. E algo de que ela precisa ainda mais. Creio que ela obteve os serviços de um advogado ou amigo promotor que esclareceu para ela algumas questões jurídicas. Gente, isso é a Agatha falando dela mesma, né? Através da figura de Ariadne Oliver, como ela muitas vezes faz.
inclusive sobre a pontada dela ser muito nova na época que ele criou o seu grande detetive e dele ser um detetive estrangeiro. No caso de Poirot, belga, e no caso do detetive da Ariadne, finlandês. Então ela sempre faz umas brincadeiras a respeito disso. E aqui o Poirot já discorre sobre outras coisas que ela foi aprendendo com o tempo. Algumas críticas que ela recebe sobre as grandes coincidências nos livros, né? Algumas forçadas. Tem alguns livros de Agatha que eu chego aqui pra falar pra vocês que abusa muito das coincidências. Aliás, gente, esse aqui abusa muito das coincidências. Ele realmente adquire um aspecto muito birabolante. Seria um livro bem mais legal se a Agatha tivesse dosado melhor esse quesito, sabe? De colocar muita coisa num local, né, pequeno, num livro só, e várias coincidências uma depois da outra. E é claro que isso eu vou falar mais na parte de spoilers, né? Porque estamos falando de uma leitura conjunta, então sempre temos a parte de spoilers um pouco mais pra frente, que eu aviso antes de começar, e a gente pode discorrer mais, né, abertamente sobre isso. Então o Poirot aqui vai fazer vários comentários sobre Arthur Conan Doyle. Ele fala que Arthur Conan Doyle é um mestre, não exatamente Sherlock Holmes, ele sempre tece algumas críticas a Sherlock Holmes, né, ao estilo de Sherlock Holmes, mas ele menciona Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, ele menciona Arsène Lupin, ele vai falando sobre vários livros policiais da época, e eu achei muito interessante acompanhar, né, essas resenhas do Poirot e as opiniões dele. Aliás, aqui, gente, ele fala do grande personagem nas histórias de Sherlock Holmes, que é o Watson. Ele fala, não é exatamente Sherlock Holmes, ele diz: o prazer da linguagem, acima de tudo, a criação desse personagem magnífico, o Dr. Watson. Ah, isso de fato é um triunfo. E o Watson realmente é um personagem sensacional, né? E logo depois de ele mencionar o Watson, ele vai mencionar quem? Hastings, obviamente. O caro amigo de Poirot que a gente tanto ama. Eu amo Hastings, gente, adoro. Ele faz a associação de ideias, fala do Dr. Watson, imediatamente depois lembra do Hastings, aí fala: meu amigo Hastings, de quem você frequentemente me ouviu falar. Já faz muito tempo desde que eu soube dele, que absurdo e se enfiar na América do Sul. Eles realmente são muito amigos, né? Vira e mexe, o Poirot lembra do Hastings com super carinho. Dá aquela saudade, né, do personagem que apareceu tanto no início da obra de Agatha Christie, mas depois foi morar na Argentina e parou de aparecer. Ele ainda vai voltar, gente. O último caso de Hercule Poirot, pelo qual eu não estou nem um pouco ansiosa, né? Já li, mas agora no projeto não tô nem um pouco ansiosa, eu quero que demore mesmo, que é Caio Pano. Eu já mencionei alguns aspectos que eu adorei nessa história. Gostei do Colin, gostei da investigação ali na vizinhança, eu achei essa parte muito legal. Gostei da interação entre o Colin e o Hercule Poirot, dessa parte dos romances policiais, que por sinal terão um peso na história. Também tem uma referência bem legal aqui, através de uma personagem específica, ao filme Janela Indiscreta, do Hitchcock, ao livro também, né, que é inspirado num livro do Cornel Woolrich, que claramente faz referência, assim, você lembra na hora, porque é uma garotinha que tá ali com o pé quebrado e fica olhando os vizinhos através de um apartamento, e que também, de certa forma, é uma coincidência ali na história que acaba ajudando. Mas eu tenho realmente alguns aspectos legais desse livro que, enquanto eu estava lendo, eu pensei: poxa, por que eu não gostei tanto assim na primeira vez? Eu lembro de ler e achar ok apenas. E na segunda vez, agora, eu estava realmente curtindo a leitura. Mas é porque eu acho que o final realmente força demais. Ele é muito mirabolante, ele é um livro mirabolante desde o início, né? Desde essa concepção muito doida ali da premissa dos relógios, que é uma concepção doida, mais interessante, mais misteriosa e enigmática. Mas eu acho assim que o final força demais em vários sentidos. Aí fica aquele gostinho no final de algum... É muito mirabolante nesse livro, que mistureba. Eu acho que talvez tenha sido isso que eu não curti tanto quando eu li pela primeira vez, sabe? Porque realmente eu perdi a memória daquela época e não sei exatamente o que eu não curti tanto assim. Talvez até a falta de Poirot estar tão presente no caso. Vai que era a expectativa na época de ter um caso de Hercule Poirot, e aí eu li esse aqui e não é exatamente isso, não sei. Mas algumas coisas com certeza contribuíram, especialmente esse final aqui, como tudo se resolve, como tudo é mostrado, né? O desfecho, de fato, tudo junto e misturado. E aí eu vou abrir aqui aquela parte de spoilers pra gente conversar nesse aspecto. Se você não leu, pula aqui, tá? É só pular pra ficar livre dos spoilers, que a gente depois continua a conversar, inclusive já marca o livro deste mês de setembro. Então agora, né, dado o aviso, vamos lá. Gente... Nossa, é mirabolante demais. Agora, desde o começo eu peguei algumas pistas. Por exemplo, o livro já começa com o Colin procurando o número 61 da rua. E aí você percebe que tudo acontece na casa 19. Logo na primeira aqui, página do capítulo, né, das primeiras páginas do livro, eu marquei, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu marquei
o 61 e o 19 e eu escrevi ao contrário. Acho que dá pra ver, né? Eu coloquei aí, ao contrário, porque é muito óbvio que uma coincidência assim não vai estar à toa nas histórias de Agatha Christie. 61 e 19, se você virar ao contrário, é o outro número, né? Então me pareceu aqui óbvio que ele errou esse número desde a primeira página, gente. E a Agatha ainda depois coloca o papelzinho desenhado, né? Fica mais óbvio ainda. E aí fica óbvio que se você virar de cabeça para baixo, você vai ver justamente o número 19. O M, na verdade, não é um M, é um W, né? Porque o nome da rua é com W, é o Wilbraham Crescent. Eu nem esqueci o nome da rua, acho que eu tô dizendo errado, gente. Mas o nome da rua é com W. Então, assim, fica tão óbvio que eu me pergunto como um espião profissional, é o Wilbraham Crescent o nome mesmo, como um espião profissional não ia ver isso, que estava ao contrário, eu não ia cogitar que estava ao contrário, sabe? Porque a primeira coisa que você percebe é que uma anotação qualquer numa folha de papel pode estar de um lado ou do outro, né? Então isso me pareceu super óbvio. Então eu sabia desde o começo, não por eu já ter lido antes há trocentos anos, que eu não lembrava de nada, mas por pegar essa pista aqui, que alguma coisa tinha naquela casa. Então eu suspeitei muito da senhorinha cega lá, que ela podia estar envolvida nessa questão da espionagem. E no final das contas era isso mesmo, uma das líderes, e até ela deixava as coisas ali camufladas, escritas em braille, que as pessoas não iam saber. E agora sim, eu tenho que dizer pra vocês que eu achava que a questão da espionagem estava ligada com a questão do assassinato. Porque é muita coincidência o fato de não estar, né? Já é uma coincidência que é coincidência demais, mas que a gente ainda pode, tá bom, Agatha, a gente vai aceitar essa coincidência. Só que ela vai muito além nas coincidências, eu ainda vou dizer. Você que já leu muito provavelmente já sabe, né? Mas eu vou só apontar aqui. Então, Colin, que está ali andando na rua procurando uma pista de espionagem, que no final das contas está ali no número 19, na casa da mulher cega, acaba topando com um assassinato na casa dessa mulher cega que não tem absolutamente nada a ver com espionagem, que outras pessoas mataram, outras pessoas colocaram o corpo ali naquela casa, não tinha ligação nenhuma, a coincidência já é gigante, né? Outra coincidência tão grande, tão absurda aqui, que eu não sei nem como tá nessa história, é o fato da justamente Sheila ser envolvida. Gente, a Sheila foi envolvida nessa história meio que de uma forma aleatória. Ela simplesmente trabalhava ali naquela empresa, e a chefe da empresa era irmã do casal assassino, né? Irmã da esposa do casal assassino. E ela escolheu uma de suas funcionárias. Supostamente ela escolheu Sheila por causa do relógio de Sheila, que ela queria inserir essa trama confusa dos relógios para confundir a polícia. Então ela escolheu Sheila por Sheila ter esse relógio, Rosemary escrito. E ela mandou Sheila ali. Só que Sheila é a filha da mulher cega da casa. Por coincidência, por uma coisa extremamente aleatória, ela é uma filha da mulher que a mulher nunca cuidou, inclusive, né? Ela deu ali pra sua irmã cuidar, nunca teve contato nenhum com a filha, justamente porque ela estava na causa. E quando eu falo essa questão de espionagem, eu estou aqui falando da Guerra Fria, tá? Eu não deixei isso claro, mas aqui sim, é a Guerra Fria. E aí eu posso dizer, para completar, ela não é a única espiã. Tem outro espião morando ali perto, que é aquele homem lá casado com a mulher com os filhos, que a mulher resolve até ficar com os filhos, né? Que ela é simpatizante ali à causa do marido, mas ela resolve criar os filhos como ingleses tradicionais, então ela acaba não indo com o marido. Então aqui a gente já tem um casal de assassinos, uma senhorinha cega, uma ultra espiã profissional, outro homem ali que mora com sua esposa e filhos também, que é um espião. Então é tudo junto e misturado, é um assassinato que por sinal deixa na casa da mulher cega, que é uma outra espiã, mas que não tem nada a ver com isso, e por coincidência chamam justamente de todas as pessoas ali da Inglaterra, chamam a filha da mulher que ela entregou para a irmã há muitos anos e nunca teve contato. E aí, por coincidência, o Colin tá passando ali na frente da casa nesse exato momento e se envolve com o caso. E por coincidência, o Colin é justamente o Colin, filho de um grande inspetor e amigo de Hercule Poirot. Mas também a questão dos relógios, gente. Porque quem leu sabe, né, que os relógios estão aqui apenas como uma forma de desviar a atenção. Não é algo real, é uma cena, é algo encenado. E foi uma ideia que a mulher lá, também envolvida com o crime, teve, a irmã do casal assassino, que também tá ali envolvida, também é assassina, que ela teve porque ela já havia sido secretária de um escritor de livros policiais. E esse escritor havia colocado algo assim numa de suas tramas, né, relacionado a esses relógios numa cena. Então ela já sabia disso e colocou como uma forma de desviar a atenção.
E aí entra o fato de Poirot ter participado de um leilão e ter conseguido pegar o manuscrito desse escritor e ter visto e lido sobre isso dos relógios. Gente, até isso a Agatha colocou na história. Que coincidência enorme é essa, que Poirot foi envolvido e que também comprou um manuscrito e leu um caso em que era parecida a questão dos relógios e pôde identificar que a mulher que também tem relação com o caso havia sido secretária do escritor e foi daí que ela tirou a ideia. E ninguém ia saber porque esse é um manuscrito nunca publicado e o escritor já morreu. Então, assim, por favor, um pouquinho menos, Agatha, nesse livro, um pouquinho menos teria sido mais aqui nessa história. É tanta coincidência uma depois da outra que a Agatha sai jogando no final desse livro, forçando ali ao extremo, que você fica... Não, peraí, isso é impossível, né? Já tá... Não que outros livros também não fossem algumas coincidências e que você veja algo assim muito livro, né? Muita história de livro, mas esse aqui passa de todos os limites nesse sentido, né? Fica com aquela coisa assim... absurda em vários aspectos. Eu até consegui adivinhar algumas coisas muito específicas, como, por exemplo, eu imaginava que a senhora lá da empresa, né, de estenografia tinha a ver com esse caso. Eu imaginava que a Edna lá estava querendo falar com a Sheila longe da empresa, justamente porque tinha a chefe por lá, né, e ela tinha escutado alguma coisa, então já imaginava que ela tinha algo a ver. Mas eu nunca ia fazer a associação que ela era irmã do casal assassino que morava lá, nesse bairrozinho onde tudo aconteceu. E eu também peguei um pouco dessa questão da irmã, porque é mencionado logo no início do livro essa questão, né, da mulher ter dado muito dinheiro, mesmo antes das entrevistas começarem, porque o inspetor que é responsável pelo caso sabia que morava no número 61, porque ele já tinha investigado o homem que morava lá, porque ele enriqueceu muito rápido, né? Eles descobriram que foi por questões de herança. Então, quando o Colin foi falar com o inspetor já sabia informações sobre esse homem para passar. E aí, quando ele chega nessa casa, essa mulher menciona uma irmã. E isso ficou na minha cabeça. Eu até pensei ali no meio de toda a questão já colocada ali na história, que já era muita coisa, assim, muita informação. Isso ainda passou pela minha cabeça. Essa não foi uma mulher que herdou, ela não deveria ser o único membro restante da família, então ela tem uma irmã. Só que eu nem conectei isso com o caso, né? Eu pensei até na hora que eu podia estar enganada aqui no meio, que podia ter sido outra. Mas mesmo que fosse ela, eu pensei, não, pode ter sido então duas irmãs. E no final das contas, isso tem uma importância enorme no livro. Também desconfiei da senhorinha lá, Pebble Marsh, que é a cega que mora naquela casa, por essa questão lá do bilhete. Então, assim, você vai desconfiando de várias coisas aqui no livro que fazem sentido, que são certas as desconfianças. Mas é difícil juntar, não tem como juntar aqui as coisas, gente, de tão louco que é, de tão tudo junto e misturado. E essa foi a sensação que eu fiquei no final, e por isso eu sei que muito provavelmente é o motivo pelo qual eu não gostei tanto assim desse livro quando eu li originalmente. Mas hoje em dia eu já gostei mais, eu me diverti. É mirabolante, sim. É confuso, junta tudo, sim, mas eu me diverti. E tem algumas coisas bem legais, como eu mencionei pra vocês nesse vídeo, né? Eu quero muito saber o que vocês acharam desse livro, se vocês concordam com o que eu disse, se também tiveram uma impressão parecida ou discordam, enfim, conta aqui embaixo, vou adorar saber. Caso você não tenha lido ainda, conta aqui se ficou curioso, se quer ler. Espero que você não tenha visto a parte de spoilers, né, pra não estragar a leitura. E é isso, mais um caso concluído de Agatha Christie no nosso querido projeto. Esse foi a leitura do mês de agosto. Para o mês de setembro, o livro é Um Mistério no Caribe. Vamos para um ambiente bem diferente e dessa vez com Miss Marple. O vídeo vai sair ou no finalzinho deste mês ou no início do mês que vem. Então ele sempre sai, gente, entre o dia 25 a 10. Geralmente esse é o espaço de tempo em que eu coloco os vídeos de Agatha Christie. Já fica aqui o convite, né, para quem quiser ler conosco Mistério no Caribe. O link para a compra deste livro vai estar aqui embaixo no box para a compra de Os Relógios também. Então, desses dois livrinhos aqui, vocês já sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam o canal, então muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a playlist Agatha Christie está sempre aqui nos cards dos vídeos do projeto e aqui embaixo no box de informações também. Caso você queira conferir, tem muita coisa já postada. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, também é importante. Se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.